te esperar. Jeremias, capítulo 13. Cansei de te esperar. Versículo 1 em diante. Oh, glória, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Cheguei já aleluiada, né? Nem cumprimentei a igreja. Versículo 1 em diante. Diz assim o texto sagrado na minha versão. Deixa eu ver se é igual a de vocês. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que ali escondesse. Eu fui ao Eufrates, cavei. Fala comigo, cavei. É, irmão, tem que cavar. Cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Mas o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: deste mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Deixa eu ver a versão de vocês. Do mesmo modo arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho destemido de Jerusalém. E diante de uma palavra como essa, você consegue dizer amém? Amém. Não é fácil não, mas a gente diz, né? O capítulo 13, ele inteiro, e em principal nós vamos trabalhar os versículos que a gente acabou de mencionar aqui. Ele na verdade narra de um jeito diferente, mas com o mesmo contexto. Eu disse com o mesmo? O contexto de Israel naqueles dias é um contexto só. E qual é o contexto de Israel naqueles dias para receber esse tipo e esse nível de profecia e de ato profético, né? Ocorre que Israel estava caída na idolatria. Ela havia se curvado diante de ídolos constituídos por mãos de homens. E você sabe que isso infringe um dos principais mandamentos que o Senhor havia dado ao seu povo. E quando Deus determinou como primeiro mandamento que somente a Ele deveria se adorar e servir, Ele não fez isso para se autoafirmar como Deus, mas Ele fazia isso para poder libertar o povo de uma mentalidade sofística, mentirosa, enganosa, uma mentalidade que não era verdadeira. Então Ele mesmo, retirando toda a resma do Egito, no processo de libertação da retirada do povo, um dos primeiros mandamentos, bem como um dos primeiros trabalhos de Deus na quebra de mentalidade do povo, era corrigir essa questão da idolatria. E por quê? Ele vai dizer: porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos têm, mas não ouvem, mãos têm, mas não pegam, pés têm, mas não caminham. Antes, precisam ser carregados, guiados, cuidados por aqueles que criaram eles. Então, quando Deus trabalhava a teocracia, a mentalidade de que só Ele deve ser adorado e servido como Deus, não é porque Ele tinha necessidade alguma de se autoafirmar como Deus. Ele simplesmente estava promovendo o privilégio da libertação pela verdade. Essa é uma característica do nosso Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos... Agora você vai entender por que Israel é conveniente em momentos de dificuldade, mesmo sabendo que somente o seu Deus tem boca e fala, ouvido e ouve, pés e caminha, mãos e seguram, mesmo sabendo disso, porque eles tinham essa consciência.
Por que ainda assim, em alguns momentos, em principal, até mesmo momentos de bonança e não de dificuldade, era na hora do sucesso que Israel dividia a adoração. Nunca era na hora da escassez. Tanto é que no livro dos Juízes, você vai perceber que sempre vinha uma tribulação, um cativeiro, um castigo, alguma coisa para que através da dor e do processo de sofrimento eles pudessem se lembrar qual era o Deus verdadeiro que ouvia as orações. Qual era o Deus verdadeiro que se movia em prol de guerrear pelo seu povo. Então todas as vezes que Israel caía na idolatria, nesse pecado abominável, rapaz, esse pecado para Deus é tão abominável que ele vai usar não Jeremias, mas Ezequiel, já no cativeiro, para se referir àquela Israel, tentando conduzir ela ao arrependimento por ela ter se curvado à idolatria por tantos anos e ainda não ter se arrependido. E por isso ela viveu o maior cativeiro registrado no texto sagrado, que foi o cativeiro babilônico. Veja, Ezequiel vai utilizar palavras das quais eu não tenho coragem de repetir, mesmo estando na Bíblia. Ele vai dizer assim, olha, algumas eu tento dizer. Ele vai dizer assim: Israel, tu te prostituíste te deitando com os teus amantes. Aí ele continua e ele diz assim: Israel, tu fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga de um dinheiro, ou seja, ela faz isso movida por uma necessidade financeira. Mas tu, Israel, tu te deitaste com os teus amantes gratuitamente. O que ele está dizendo? Você não tinha em mim falta de nada. Tu te deitaste com os teus amantes gratuitamente. Aí ele começa a falar o que os amantes, que são os ídolos, a vida pagã e idólatra, fez com Israel. Aí ele vai dizer assim: mas eles não te trataram como mulher, eles não te trataram como noiva, eles não te trataram como esposa, eles te trataram como um jumento. Olha, está falando que no ato de comunhão com a idolatria, Israel foi vituperada como se uma mulher deitasse com um jumento. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? É isso mesmo, você está escandalizado, então você entendeu. Está dizendo: você foi violada, você foi violentada, você deitou-se com um agressor. E para quê? Aí ele começa a dizer, se eu não me engano, no capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, diz: por que você faz isso? Você estava largada no teu sangue, mas passando eu por ti, te vi, tu foi abandonada pelos teus pais, mas eu te colhi. Te lavei no teu sangue, te esfreguei com sal, te purifiquei. Eu te vesti com vestes reais. Eu te vesti do melhor trigo, a flor da farinha. Eu peneirei para te alimentar. O melhor pão que alguém podia comer foi o pão que eu te dei. Eu te adornei de joias. Eu te vesti de honra, de reputação. Eu peguei o couro de animais marinhos. O Senhor está falando da maneira como Ele prosperou e enriqueceu Israel quando ela ainda era um vermezinho de Jacó. E ainda assim começou a se tornar uma nação multiplicada e potente financeiramente. O registro aqui para apontamento de peças de couro caras apontam para o cuidado de Deus sobre a vida de Israel com o que havia de mais nobre na terra. Aí olha o que ele diz: mas quando tu cresceste, quem está acompanhando comigo, diga amém. Amém. Acompanha, que hoje eu estou muito bíblica, vou aplicar pouco. Mas quando tu cresceste e os teus seios se tornaram formosos. O que isso significa dentro dessa aplicação poética? Deus está dizendo: eu te criei para ser uma noiva. Eu aprontei e te dei o melhor para você crescer com a maior beleza e a maior saúde possível. E quando chegou a hora, o termo, quando tu crescestes e teus seios se tornaram formosos, significa quando tu estavas pronta para dar prazer ao teu marido. Quando tu estavas pronta para aceitar o noivado. Entende? Quando você ganhou maturidade, robustez. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Quando chegou a hora de você recompensar. Libação, devoção, adoração, gratidão, serviço. Quando chegou a hora de você retribuir, não porque eu tinha obrigação de receber, mas porque esse era um fluxo natural de quem viveu a vida que eu te dei.
Aí ele diz: tu foste se tornar prostituta, se vendeu aos teus amantes e eles deitaram contigo como um jumento atravessa uma mulher. Foi isso que você fez. Então era esse o contexto de Israel. Só que Deus ama Israel. Eu disse que Deus tanto é que no mesmo livro do profeta Ezequiel, ele traz essa palavra dura, mas ele mesmo diz pela boca do profeta: mas eu te digo, isso depois do arrependimento, que nunca mais te chamarão desamparada. Sabe o que ele está dizendo? Depois que teus amantes te cansarem de ti, e tu lembrar quem é que é teu pai, quem é que é teu guarda, depois que teus amantes te cansarem de ti, te violarem e te largarem no caminho, aí você vai lembrar quem é teu noivo, quem é teu marido, quem é que te purifica, quem é que redime a tua alma da perdição. Aí você pensa: nessa hora, Deus, tu vai acabar com eles, né? Aí ele diz: não, eu te receberei e te digo, nunca mais te chamarão desamparada, nunca mais te chamarão desolada. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou recuperar a tua honra, eu vou recuperar a tua dignidade. Efisibabelá, é como eu vou te chamar. E o que isso significa? Noiva amada. Aí olha como Deus ama, olha como Deus ama. E quando esse dia chegar, eu vou te receber e te farei donzela. Como é que vai fazer donzela quem já foi violada? Como é que vai fazer donzela quem já foi violentada? Como é que vai fazer donzela quem já foi prostituta? Mas ele está dizendo: a tua comunhão comigo te santifica, a tua comunhão comigo te purifica. Noiva amada. Tudo isso era promessa. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Tudo isso era promessa. Qual é o contexto então de Jeremias? Um profeta que Deus levanta nessa época de idolatria para manifestar a ira de Deus. Então Jeremias é aquele que manifesta a indignação de Deus através da profecia, para conduzir o povo ao arrependimento. Vem comigo, Camila. E ira ajuda no arrependimento? Ajuda, porque ira é uma coisa e juízo é outra. Olha para mim. Quando Deus está irado e não executa juízo. Quando Deus executa juízo, não há sentimento envolvido. Presta atenção. Davi vai dizer: porque a tua ira dura só um momento. A característica pessoal de Deus não é um Deus iracundo, é um Deus benigno, longânimo, tardio em irar-se. E quando ele se ira, a ira dele só dura um momento. Então o que Deus faz na hora da ira? Ele quer que você conheça um pouco da sua indignação. Se Deus tem um compromisso com você e uma aliança contigo, quando ele ficar irado com você, ele vai te falar. Você vai sentir uma ausência da presença do Espírito Santo, parece que você caiu. Isso é para quem tem intimidade. Quem não tem, vai ficar no ceticismo teológico. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de comunhão. Eu não estou falando de ter um nome no livro da vida, ok? Eu estou falando de relacionamento com Deus na terra enquanto a Nova Jerusalém não vem. Eu estou falando de ter Deus comendo contigo, acordando contigo, viajando contigo, andando no carro contigo. É desse tipo de relacionamento que eu estou falando. De gente que quando fere a intimidade no relacionamento com Deus, Deus demonstra que ficou irado. Ah, mas isso aqui nem é pecado. Não é pecado, mas de você eu não aceito. Estou falando de intimidade. Moisés pecou quando feriu a rocha 2 vezes? Não, Deus disse fala, mas por 2 vezes ele bateu e a feriu. Ele errou, mas ele pecou? Não, porque Deus não atua através de pecado. E a rocha deu água e obedeceu. Agora, ele precisou pecar para não entrar em Canaã? Não, bastou ferir. Um relacionamento de intimidade profunda e Deus ficou chateado.
falando com alguém aqui que está querendo caminhar numa via de normalidade e Deus está dizendo: nosso relacionamento nunca foi normal, sempre foi íntimo. Para de ser sonso, para de ser sonsa e de parecer que a sua vida é igual de todo mundo. Ah, mas fulano faz. Deus está dizendo: a tua régua nunca foi fulano, a tua régua sempre foi minha vontade, a tua régua sempre foi o meu querer e não o que A, B ou C andam fazendo. Agora Arão pecou e não foi sentenciado. Miriam pecou e não foi sentenciada. Moisés não pecou e conheceu a ira de Deus. Você acha que ele está triste? Está não. Porque ele sabe que esse tipo de recompensa é só para quem tem intimidade. Quando Deus te chama para ser um profeta, quando Deus te chama para ser um líder referente, quando Deus te chama para uma posição de destaque, pode ter certeza, Ele não vai cobrar de você alguma coisa, Ele não vai esperar de você alguma coisa, Ele vai esperar de você tudo. Estou falando de outro nível. Mas Camila, eu não estou te entendendo. Você está dizendo que tem níveis de relacionamento? Então você está entendendo. Ué, mas Deus não olha todos os homens iguais para salvar. Para relacionar, Ele escolhe. E escolhe de acordo com as nossas atitudes e não com a predestinação da sua soberania. Deus escolheu Israel, mas é necessário que ela entenda o lugar que ela ocupa no coração de Deus. E ela não entendia. E porque para ela era conveniente. Existem pessoas que se deitam diante de outros ídolos. E não se engane, eu não estou falando de estátua de gesso não, tá? Tem ídolo aí sem imagem tomando o coração de muita gente. Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração. Ele tem dito para mim: eu nunca duvidei, eu nunca vi em você que eu não fosse o único Deus na sua vida. Deus falando comigo. E agora eu tenho reproduzido, porque eu estou igual Paulo, que eu recebo do Senhor, isso eu também dou. Há uns dias atrás Deus chegou para mim e falou: quando eu olho para você, eu sei que eu sou o seu único Deus, mas a pergunta é: eu também tenho sido o primeiro? Ué, Camila, eu não entendi. Vai entender. Às vezes Deus é o único, sim. Você não negocia a sua adoração. A glória que você dá é para Ele, mas Ele não é o primeiro. Ele não tem mais lugar de vida devocional na tua vida. Ele não tem mais lugar de vida devocional na tua vida espiritual. Quando Ele olha para você, Ele se vê: sou único. Mas quando Ele vê você só orando, se sobrar tempo, Ele sabe: sou único, mas já não sou o. Se Deus não for sua prioridade, você também não será. Desculpa, mas alguém tem que te falar. Você quer que Deus te abençoe, como você vê Deus abençoando aqueles que o amam. Mas a pergunta é: você tem amado a Deus? Porque João vai dizer: filhinhos, não se enganem, o amor não pode ser construído por palavras, mas através de atitude. Você diz que ama a Deus, mas não programa o celular para falar com Deus em oração. Você diz que ama a Deus, mas não consegue dedicar 15 minutos de estudo diário da palavra. Isto não é amor, é filosofia. Isto não é amor, é vontade de amar. Talvez você esteja no caminho, só que o que Deus me trouxe hoje aqui e o que Ele está ensinando para mim ao longo da minha vida e também para você é que falar de Deus não é a mesma coisa que falar com Deus. Falamos dele, pensamos nele, vemos situações difíceis e dizemos: é isso aí, só Deus. O Brasil, só Deus. A política, só Deus. E depois a gente reclama do desdobramento desgraçado daquilo que não muda. E a gente diz: eu não entendo porque Deus não faz nada. E Deus está dizendo: eu também não entendo porque vocês não falam comigo. Vocês têm um problema, sabem que eu sou a solução. Vocês falam do problema entre si, mas não falam do problema comigo, achando que eu é que tenho que entrar e resolver tudo. Só que Deus não age de acordo com necessidade, Deus age de acordo com pedido. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Completa para mim, por favor. Um Deus que... Bora, abre a boca. Um Deus que...
Deus está dizendo, meu expediente de ação. O que é trabalho? Produção. Vamos lá? O que é trabalho? O que é trabalho? Produção. Tem gente que está tão folgado que esqueceu até o que é trabalho. O que é trabalho? Produção. Expediente. Deus está dizendo, meu expediente, o mover do meu braço, não é para quem precisa, é para quem pede, é para quem deseja, é para quem espera. Quanto tempo você deseja ter uma coisa até tornar aquilo uma oração? Eu vou te dizer o tempo que normalmente você usa. Você deseja ter aquela coisa, e até que você veja que não pode ter por suas próprias mãos, você tenta. Você fala com Deus até andando sobre isso. Se Deus quisesse, Deus podia me dar. Se Deus quisesse, Deus podia. Deus resolve isso aí, ó. Você fala sobre isso. Mas quanto tempo você tira de oração para conversar com Ele sobre isso? Vamos falar a verdade? Você não faz. Você fala mais no áudio de WhatsApp do que na devocional sobre esse problema que você quer resolver. Porque desenvolvemos a ideia de que quando estamos falando de Deus, é como se falássemos com Deus. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você está falando de mim, isso é uma coisa, mas falar comigo, e parece que Ele está convidando alguém para dizer, fala comigo para tu ver. Com todo carinho, irmão, você pode falar de mim em muitos lugares, mas isso não manifestará a minha presença, a minha ação, o meu interesse em nenhum desses lugares, porque não é sobre falar de, é falar com. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Meu Deus, levanta a mão direita o mais alto que você puder, vai. Coloca a esquerda, sem preguiça, vamos produzir na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai baixar o ombro, a mão no ombro desse irmão, mas baixa com vontade. Mostra para ele que essa noite não é uma noite de entretenimento gospel, não. Deixa ele perceber que ele sentou do lado de um profeta de conserto, de um vaso que vai alinhar a vida dele hoje. No 3, bota a mão nele ou nela e diz assim, ó, troca de para com, entendeu? É 1, é 2, é 3, diga, troca de para com. Pare de falar dele e fale com ele. Vai falar com ele. Fale com ele para você ver o que acontece. Fale com ele para você ver se não muda. Israel fala dele, mas já não fala mais com ele. Israel conhece ele, mas já não se comporta como se fosse conhecida por ele. Então ela se perverte na idolatria e para ela é conveniente. E por que é conveniente? Você lembra da passagem mais famosa do texto de Jeremias? A visão da olaria, quem lembra? Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos. E disse, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Poderá este vaso, poderá este barro dizer ao oleiro, por que fazes assim? O que ele está dizendo? Esse vaso, esse barro não mexe com o oleiro, é o oleiro que mexe com esse vaso. O que ele está dizendo? Esse barro não diz como o oleiro tem que trabalhar, é o oleiro que diz como o vaso vai ficar. Por que Deus está entregando essa visão a Jeremias num outro contexto? Porque o que Deus está dizendo é, Jeremias, este povo não fala mais comigo, porque eles não encontram em mim o que encontram nos outros deuses. Aí você tem que se perguntar, o que se encontra em outros deuses que não se acha no Deus de Israel? Ele mesmo já disse, tem boca e não falam, ouvidos tem, mas não ouvem, mãos tem, mas não pegam, pés tem, mas não caminham. Então, que interesse há em adorar outros deuses? O mesmo interesse que nos leva a não procurar a presença de Deus mesmo quando a gente está errado. O mesmo motivo que nos leva a não procurar a presença de Deus quando nós sabemos que estamos levando uma vida de iniquidade.
Os ídolos aceitam a nossa conveniência. Deus não. Os ídolos não somos barro na mão deles. Eles é que são barro na nossa mão. Sabe por que Israel não quer um oleiro? Porque quando eu quero fazer do barro o que eu quero, eu me afasto do oleiro. Para Israel não é conveniente de que Deus seja o seu Deus naquela temporada. E por que não? Porque quanto mais você peca contra Deus, mais você se afasta de Deus. É quando você mais deveria se aproximar de Deus, mas você vai se afastando de Deus. Israel está nessa circunstância. Só que o que Deus está dizendo é: eu não estou executando o meu juízo, eu estou irado, mas eu ainda te... Da ira de Deus há um jeito de fugir. E não é buscando abrigo em outros deuses. Não é buscando abrigo em série de Netflix. Eu estou falando porque Deus está falando comigo. Que você está em casa, sentindo Deus te chamando. A alma está entritecida. A alma já está em agrura. Você sabe que precisa voltar a orar. Você sabe que precisa voltar a pedir perdão por alguns pecados. Você sabe que tua casa está desarrumada porque tua vida espiritual está em desordem. Você sabe que teu ministério está travado porque tua vida devocional não tem disciplina. Você está percebendo, o problema é que você fica um dia sem orar, no segundo dia não ora, no terceiro dia quer orar, mas tem vergonha, porque você já está há dias sem orar. O problema é que você quer sair do pecado, mas não tem força para quem está no pecado e de sair sozinho. Mas como é que eu vou pedir ajuda para Deus se o próprio Deus disse para eu não entrar nesse laço? Só que agora você entrou e ninguém te tira. Só Deus pode te tirar, mas com Ele você tem vergonha de falar. Então na hora que a alma entra em estado de agonia, o que você vai? Você vai para o Instagram, ficar na barra de rolagem. Você vai maratonar dorama. Você vai maratonar série na Netflix, que é para tentar preencher com entretenimento uma alma que está entrando em depressão, não porque tem falta de hormônio, mas porque tem falta da presença de Deus já há alguns meses, porque tem falta da intimidade com Deus já há alguns anos, e aí as coisas não funcionam, e você diz: Camila, mas eu não tenho cara, porque eu sinto que uma hora a misericórdia de Deus vai acabar, e Deus não me trouxe aqui para contar mentira, porque a mentira não liberta ninguém, e a verdade é que uma hora ela acaba, porque o Deus diz que Ele é longânimo, mas não diz que Ele não se ira. O texto diz que Ele é tardio em se irar, mas não diz que Ele não se ira. Todavia Ele nos reúne aqui, assim como levantou Jeremias, assim como levantou Ezequiel, para poder dizer: eu estou irado, mas na minha ira eu protelo o juízo. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Você está no tempo da misericórdia. Então para de fingir que não está vendo que as suas ações andam desagradando o seu Deus, e ao invés de fugir dele, corre para ele arrependido, dizendo: eu quero voltar, eu quero voltar, sem justificativas. Abra comigo a sua boca e diga assim: sem justificativas. Você lembra como o filho pródigo voltou? Sem justificativas. Ele não disse: então, pai, é que eu era jovem. Então, pai, é que o senhor sabe, né? Quando a gente é jovem, a gente faz besteira. Não, ele disse: pequei. Porque justificativa não muda nada, mas arrependimento muda tudo. Aqui, justificativa não muda nada, mas confissão do erro vira a página. Deus está dizendo para alguém: eu estou pregando e o Espírito de Deus está falando comigo. Você diz: Camila, mas eu tenho orado e Deus não tem me ouvido. E o Senhor está dizendo: não, Ele não tem orado, Ele tem se justificado ao longo dos anos. Ela tem se justificado ao longo dos anos. Ah, é porque eu não tinha dinheiro que eu peguei dinheiro com a agiota. Ah, porque o Senhor viu que eu estava sozinha há muito tempo, e aí foi Ele que deu em cima de mim, eu estava fraca.
Ah, porque o Senhor sabe comer a carne, né? Isso quando você não bota a culpa nos seus ancestrais. O Senhor sabe que eu venho de uma cadeia de maldição muito grande e ninguém nunca assumiu a minha libertação. E o Senhor está dizendo, nem eu assumo a tua libertação se tu não assumir tua culpa. Reino de Deus não se movimenta com justificativas, mas com confissões sinceras. Um coração contrito e quebrantado não será desprezado. O diabo está com a boca aberta contra você, porque você tem andado com a tua boca fechada diante de Deus. Não confessa, não conta, só vem com essa conversinha fiada de Deus, tu sabes, tu sabes. Deus está dizendo, eu sei, quem não está sabendo é você. Que não é assim que se conserta, que não é assim que se renova, que não é assim que sai do peso dessa desgraça, dessa culpa. É para chegar igual o pródigo. Pequei. Tá, mas pecou por quê? Nada justifica. Mata nos peitos essa parada. Aí Deus vai te mostrar que Ele é escudo. Ele é calachado. Assume esse B.O. Eita, o clima tá ficando pesado. É sinal que Deus está entrando no âmago da alma. Olha para quem está do teu lado e diga assim para essa pessoa: assume o teu B.O. Camila, eu não sei o que é B.O. Boletim de ocorrência. Assume o teu B.O. Para de dizer é por causa de fulano, é por causa da minha vida. O Senhor sabe que eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Ah, porque o Senhor sabe que eu tenho filho. O Senhor sabe que eu tenho que cuidar da casa. O Senhor sabe que lá em casa só eu que sou crente. O Senhor está dizendo, se continuar crente desse jeito, só você vai ser mesmo. Porque ninguém vai querer se converter na tua família. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Hoje eu estava conversando com a minha secretária e eu disse para ela, Mara, só uma pessoa boa é capaz de confessar sentimentos ruins. Só uma pessoa boa é capaz de admitir quando ela é má. Uma pessoa má não enxerga seu pecado, seu erro. Tem que ser bom para dizer que é ruim. Tem que ser bom. Tem que ter padrão de moralidade para reconhecer erro. O problema é que isso você tem, eu tenho. O problema é que a gente fica deixando a culpa nos mover, porque está faltando confie. E a palavra de Deus é clara acerca desse princípio. Aquele que confessa e deixa alcançará juízo. É isso, gente? Quem lembra do texto? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O Senhor está dizendo, Israel, eu estou dizendo para você que eu estou chateado. Não é para você fugir, é para você se voltar para mim. É hora de você pedir misericórdia. É hora de você clamar misericórdia. É hora de você interceder por misericórdia. Só que a sua fuga vai trazer o meu juízo. Então corre de volta para mim, enquanto eu só estou irado. Há um versículo que diz assim, ó: porque na ira a justiça de Deus não opera. Isso fala da nossa ira. Se você tiver certo, mas querer que Deus faça justiça, e você ainda estiver com raiva da pessoa que você quer que Deus faça justiça, Deus não faz a justiça porque Ele está vendo que você ainda está. Aí Ele vai deixar de fazer, que é para te ensinar que isso não é sobre você, é sobre Ele. Agora isso também serve ao contrário. O que Deus está dizendo? Que na ira dele Ele não executa juízo. Na ira dele Ele só manifesta ira. E como é a manifestação de ira? Você fala do que te chateia.
você fala do que te aborrece. Você usa a palavra pesada para afetar o outro. Fala a verdade. O fato de estar irado é a mesma coisa que dar na cara de alguém? É, gente, a mesma coisa? Gente, tem gente balançando a cabeça. Eu vou perguntar de novo. Uma coisa é eu estar irada com você, outra coisa é eu te agredir. Então eu estar gritando, esbravejando com você, tem sobre você a mesma consequência de eu estivesse enchendo a mão e dando na tua cara? Claro que não. Ai, agressão verbal, ok, te afeta no emocional, mas não vai dar cadeia. Não executa juízo. Tanto é que a palavra de Deus diz o que pra gente? Irai-vos, ok, mas não pequeis. Porque uma coisa é você se aborrecer, é você afetar. Quem é que já pediu perdão para alguém porque disse, olha, me perdoa, que naquela hora eu estava muito nervoso, aí eu falei aquilo. Normalmente quando você está nervoso é os momentos que você está mais sincero. É por isso que Deus não pede desculpa quando fica irado, porque Ele é sincero. Quando Deus está irado e manda ver, e a gente fica afetado com o que Ele falou, Ele não pede desculpa. Porque nos momentos de ira é a hora que você mais é capaz de falar a verdade. Porque você não está nem aí para o que o outro vai pensar de você. Pelo contrário, tu quer briga, tu quer ofensa, tu quer o orgulho ferido. Deus não tem isso. Deus está falando a verdade. Então o que é a ira de Deus? A capacidade que Ele tem de te afetar psicologicamente. A capacidade que Ele tem de te afetar emocionalmente. E eu digo mais, eu sou do tempo que Deus colocava os seus no leito, sim, e ainda usava os seus vasos. Ah, você não está pronto, jovem. Era culto que a gente ia, que Deus levantava profeta, e ninguém tinha medo de processo não, porque Deus era livre para ser Deus do jeito que Ele quisesse. O povo era mais humilde. E Deus dizia, olha meu filho, desse jeito, se você não aplanar teus caminhos, eu tenho um leito para ti. Aí se o cabra se consertasse, tinha livramento. Mas se ele não se consertasse, rapaz, dava um trem nele, do nada. Aí alguém que estava no culto dizia, menina, mas Deus falou, tu lembra? Então Deus vai te afetar psicologicamente, emocionalmente, para te fazer entender que Ele está acima de tudo e que você precisa voltar-se para Ele. Já dei o exemplo do livro de Juízes. Era isso que ele fazia para fazer o povo se conscientizar de que ele tinha que voltar aos caminhos. Então o que eu estou querendo dizer? Há uma ira, sim, há, mas ela manifesta denúncia e não juízo. Deus tem uma coisa impressionante, característica prioritária de Deus. João descreveu: Deus é amor. O que Ele é? Vamos lá? O que Ele é? Então o que é estar? Deus está irado. Deus é ira? Deus é ira? Qual é a diferença? Aquilo que é permanente, aquilo que está é transitório. Está, advérbio de tempo, conjugação de passagem. Está hoje, amanhã pode não estar. Você não pergunta assim para uma pessoa, e aí, como você é, quando você conhece ela? Claro que não, você não é maluco. Você pergunta, e aí, como você é? Porque isso depende. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Transitório. Então Deus na época, irmão, não tinha esse negócio de vou ligar para fulano, não tinha isso não. Eu caí na besteira um dia de dizer para minha mãe, se a senhora me bateu, eu vou ligar para a polícia. Por que eu fiz isso? Segura na mão de Deus. Rapaz, ela disse, eu vou te quebrar todinha. Ela não quebrou não, ela só estava irada. Mas ela me disciplinou. Ela deixou de ser minha mãe? Não. Porque isso era como ela estava, não era quem ela. Deus está dizendo a alguém, você tem me tratado como eu estou. Está na hora de você se lembrar de quem eu sou. Eu sou teu pai. Eu sou o amigo das horas difíceis. Eu sou o marido que não te deixou. Eu sou o pai que assumiu os filhos que alguém te deixou no caminho. Eu sou o juiz
restaura a casa do aflito, aquele que te levantou quando tu ainda estava no monturo. Eu te chamei para ser príncipe. Eu quem te visto, eu quem te calço, eu quem te sustento, eu quem te guio. Eu te guardo da seta que voa de dia, da peste que anda de noite. Lembra de quem eu sou. Vai pra onde? Vai buscar abrigo aonde? Quem é que vai resolver esse rolo que tá a tua alma? Quem mais seria capaz de organizar as prateleiras do seu pensamento sem tarja preta debaixo da língua? Quem mais pode te restaurar o sono depois que os remédios não produzem mais efeito? Deus está olhando irado, mas com tanto carinho para alguém hoje aqui. Ele está dizendo: esqueceu que nessa vida é eu e tu, tu e eu? Esqueceu que sempre foi nós dois? Esqueceu que sou eu e você contra o mundo? Pare de sentir pena de si mesmo. E com culpa ou sem raio de culpa, volta para a única pessoa que te aceita. É super estranho estar pregando essa mensagem hoje, porque eu sei que eu estou numa maioria esmagadora de crentes. Só que Deus está dizendo que há uma maioria de gente aqui esmagada na intimidade com Deus. E Deus não vai deixar julho transcorrer. Deus está decidido. Ei, eu estou pregando, eu vejo. Há uma palavra sobre você, e essa palavra pronta para o futuro. E Deus está dizendo: tu não entra em agosto nessa miséria. Tu não entra em setembro nessa mediocridade espiritual. Eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser amigo. Eu te chamei para andar junto. Israel, abra comigo a sua boca e diga: Israel. Diga: Israel. Bata no peito e diga: Israel. Você é aquele que luta com Deus, aquele que anda com Deus, que peleja com Deus. Deus está dizendo para alguém: bora! Volta! Para quem está desviado, para quem está afastado, é volta para a casa de Deus mesmo. Mas para quem já está na presença de Deus, é volta para o centro da minha vontade, porque de um tempo para cá tu está caminhando de banda. Tu está querendo agir com normalidade. Quando eu te tirei de onde eu te tirei, não foi normalidade que tirou você de lá. Lembra da tua casa. Lembra de quem eram os teus pais. Lembra da tua conta. Lembra que tu contava moeda para pagar passagem. Lembra que tu não tinha projeção para estar onde está hoje. Ah, Camila, mas eu ainda não estou onde eu quero, mas também já não está onde esteve. E lembra que não foi o cursinho de telemarketing que mudou tua realidade, não. Lembra que não foi o curso de informática que te colocou onde você está hoje, não. Eu quero que você lembre. Deus está dizendo: lembra onde tu morava. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo: lembra que tu não tinha nem cama para dormir, era colchonete no chão. Lembra que carro, habilitação, era uma coisa que tu só achava que ia conquistar quando fosse para o quartel. Deus está dizendo: olha onde eu te coloquei. Olha como nós remamos, quantas marés atravessamos. E agora você quer agir comigo como se fosse um crente light. Sempre fomos eu e você. Você e eu. Você me buscando de manhã e eu te respondendo à noite.
leite, você fazendo propósito de Coca-Cola e eu aceitando as tuas ofertas, você jejuando e eu recebendo o teu louvor como incenso suave e agradável às tuas narinas. Era você se santificando e eu te conduzindo em triunfo. Lembra das campanhas de madrugada que você fazia para poder ter mais contato comigo? Lembra quando você me buscava, não para a porta se aberta, mas porque você queria me ouvir melhor, para eu falar contigo? Lembra quando o teu desejo era intimidade, não sucesso? Lembra como você tinha menos nessa época, mas era mais feliz? Naquele tempo a gente era mais amigo. Quando eu te guiava por aquele deserto, Deus está dizendo a alguém: eu me lembro da nossa relação quando você não tinha nada a perder. Eu me lembro. O que eu te mandava fazer, você fazia. Você não tinha nada a perder. Quem eu mandasse você orar, você orava. Você não tinha nada a perder. Aonde eu mandasse você entrar, você entrava. Se eu mandasse tu abençoar o padeiro, tu abençoava. Se eu te tomasse em língua no ônibus, tu passava vergonha, mas falava. Lembra como você era leve e de fácil manuseio nas minhas mãos? Lembra como eu te ajudei a liderar departamentos, a calar a fofoca, a acabar com a vergonha? Lembra como eu usei tua vida para libertar alguém que você ama do álcool? Lembra que tu não sabia falar e eu te tornei um pregador? Lembra que nem tu sabia que tu sabia cantar e eu te fiz um adorador? Lembra quando tu era assalariado CLT, com carteira, dependente de um salário, mas um dia eu disse: vou mudar tua história, te tirei do CPF e te dei um CNPJ. Hoje tu é um empresário, hoje tu é uma empresária. Lembra quando eu disse que ia te tirar da mão do homem e eu te tirei? Lembra quando você era viciado e eu te arranquei daquele lugar? Lembra quando tu estavas enfermo e tu ias morrer, mas tu clamou meu nome? Eu protegi a tua vida, tua casa, tua família. Lembra quando você não tinha nada a perder? Porque tudo que você tinha era eu que te dava. Vem com mais lembrança, vem com mais lembrança. Mais forte, cresce. Lembra? Sou eu que estou falando não, irmãos, é Deus. E Ele está dizendo: eu quero que você lembre. Lembra que você era tão pobre que eu dizia: vou eu te calçar, vou eu te vestir. Lembra? E você que já tinha dinheiro, mas não era feliz? Lembra? Que você só passou a ter significado na vida depois que você conheceu o meu nome? Lembra que depois que eu apareci você voltou a sorrir? Lembra que depois que você me conheceu você passou a cantar? Eu quero que você lembre, assim diz o Senhor. Lembra quando você não tinha nada a perder, porque o seu tudo era eu, o seu tudo era eu. Deus mandava você botar a mão na cabeça de alguém, você ia. Por quê? Porque tu não tinha reputação. Tu não estava nem aí que ninguém nem ia lembrar quem botou a mão. Hoje, primeiro tua reputação, depois eu. Lembra quando tu era livre para falar o que queria? Agora não. Se for perder seguidores, fica quietinho. Porque o teu status roubou tua mente. Hoje você tem o que não tinha, mas não é nem a metade feliz de como você era. Isso é louco, tu era doido. Tu era doido. Deus nem terminava a fala, tu já começava a entrega. Abusada, ousada, cheia, empoderada.
empoderado, cheio de autoridade. Hoje você toma remédio primeiro. Se não passar, você vai no médico. Se não resolver, você ora. Antigamente não, tu não tinha dinheiro para comprar remédio. E tu não podia ir para o médico porque ia perder um dia de trabalho. Então tu dobrava o joelho e dizia: Senhor, sou eu e o Senhor. Olha essa dor de cabeça aqui, ó. E como é que era? Passava ou não passava? Passava ou não passava? O Senhor está dizendo: eu não mudei. Quem mudou foi você. Eu estou aqui para curar tuas dores de cabeça. Tuas dores de cabeça. Eu estou aqui para a gente conversar aquelas coisas complexas que você gostava de conversar comigo. Lembra quando tu tinha crise lá na tua igreja, problema com teu pastor, e tu não podia contar pro liderado, porque senão ia dar fofoca no departamento? Naquela época, você não pedia conselho, você dobrava o joelho e dizia: Deus, a situação é essa, essa e essa. Só tu pode entrar. Olha para alguém com carinho e diz: lembra aí? Não, você tá sem graça, mas olha para ele e diz: lembra? Era assim, não era? Era ou não era? Era ou não era? Mas você se esqueceu. Deus veio nesse culto para te lembrar e dizer: tô com saudade da nossa intimidade. Tô com saudade de quando você não tinha só hora para ir para o curso. Tô com saudade quando você não tinha hora só para ir para o trabalho. Tô com saudade quando você tinha hora para o curso, hora para o trabalho, hora para o culto e hora para o quarto. Você marcava uma hora e você dizia: essa hora sou eu e ele. Então o que Deus está fazendo aqui com Israel? Deus está dizendo: para não te perder, eu vou te expor, te denunciar, te apertar, porque eu não quero que você se perca de mim sem perceber que você se perdeu. Por exemplo, as coisas que eu acabei de mencionar aqui como exemplo, a gente não percebe que deixou de fazer até que alguém fale. E elas não nos incomodam tanto quanto depois que alguém as diga, porque aí a gente vê que não é coisa da nossa cabeça. A gente errou mesmo. Porque senão a gente quer incutir uma graça hipócrita. Ah, mas Deus não vê nada disso, rapaz. Isso é passado, é que naquela época eu era menino. Ah, isso é dispensação. Vida devocional nunca é dispensação. Intimidade não é dispensação, é eterno. Eu vou falar para você com carinho, mas é uma verdade. Quem não fala com Deus aqui não terá motivo para entrar no céu. Você vai lá fazer o quê? E não sou eu que vou te barrar, não. Quando ele diz: apartai de mim que eu não vos conheço. Mais do que isso, que eu nunca vos conheci. Com todo carinho ele vai estar dizendo: o que você está fazendo aqui, cara? Você nunca falou comigo. Ué, você não falou comigo lá? Está achando que vai falar comigo aqui? Em teu nome eu curei. Em teu nome eu curei. Irmão, para curar tem que ter dom de cura. Em teu nome eu curei. Para curar em nome de Jesus tem que conhecer Jesus. Então quem você acha que está falando isso? Ímpio? Quem é que está falando isso, gente? Crente. Ele está falando com um crente. Quem é que usa dom? Quem é que fala em nome de Jesus? É a gente. Teu nome eu preguei. Quem é que vai falar isso? Pregador. Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Você falava de mim, mas não falava. Você usava o meu nome, mas não compartilhava da minha presença. Você nunca fez questão da minha companhia. Você me tornou medíocre como um ídolo, levantando altares de louvor no domingo à noite e esquecendo de mim na segunda de manhã, me deixando para trás na terça. Sou refém das palavras que eu digo, não me julgue. Sou refém. A única diferença é que eu estou aqui em cima, mas eu estou tomando igual vocês. Igual. Nas pernas, está tudo ardido. Ainda bem que eu vim. Porque ele só disciplina, corrige aquele.
Então Ele está dizendo: para de olhar para a minha ira e lembra que eu só estou fazendo questão da tua presença. É por isso que eu estou te expondo, é por isso que eu estou te denunciando, é por isso que eu estou mostrando para você aonde estão os pontos que estão te afastando do único que pode garantir a sua felicidade verdadeira, Deus. Então o contexto desse texto é Deus levantando um profeta para manifestar a ira dele. O que eu estou fazendo nessa noite? Um profeta que está manifestando a ira de Deus. Por quê? Porque ele quer resgatar a intimidade. Então eu quero que você olhe para o teu irmão e diga assim: Deus está irado porque me ama. Se não fizesse questão de mim, não falava. Olha para mim. Você liga para pedir satisfação de gente que você não faz questão que esteja na tua vida? Você diz: Deus, obrigado pelo livramento, já foi tarde. Agora, quem é a pessoa que você mais briga na sua vida? Marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, filho e pai, filho e mãe. As pessoas que você sabe que não pode perder. Ô ranço. Eu não vou falar mais nada. Agora você sabe. E pá, 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 bufando. Quantas portas de geladeira agredidas. Bum. Portas de armário quebrada. Ué, mentira? Fala a verdade, vamos jogar limpo. É noite de confissão e não de justificativa. Pastor não briga com membro que ele não conhece. Pastor não se mete na privacidade de membro que ele não precisa. Eu sempre fui um membro ativo da igreja, sempre. E qual é a parte boa? Ser ativo, ser recompensado. Estou falando a verdade para você. Existem coisas que eu recebo até hoje por causa do serviço na igreja local. Maravilhoso. O que é a parte ruim? Tu não pode faltar um culto que o cara já liga para você. O que houve? Rapaz, dá vontade de dizer assim, mano. Só que a gente tem juízo, né? Todo mundo tem uma vida, cara. Pô, liga pra Jurema. Mas a Jurema não marca a presença. Jurema não ajuda, Jurema não levanta. Jurema tira férias e nem conta. A gente só vê ela depois de 30 dias com a marquinha do biquíni. Agora Pedro, João, Tiago, eles estão ali todo culto. É na capina, é na laje, é lavando, é limpando. Tem vitória para esse povo. Tem apostolado para esse povo. Tem honra para esse povo. Porque honra não é fazer igual quem faz diferente. É honrar de maneira diferente quem se comporta de maneira diferente. Agora, tu acha que um desses ministros que são ativos tem a mesma liberdade de privacidade que um membro comum tem? Não tem. Tu tá almejando um lugar que tu nem sabe. Aqui é honra no telefone. Deixa isso para outro dia. Então é uma ira que na verdade manifesta amor. Deus está dizendo: eu só tenho permitido você ficar deprimido esses dias porque eu não quero que você perca a sensação de como é viver sem mim. Sabe por que você está atribulada desse jeito? Porque eu não deixei você perder a sensação de como é viver sem mim. Sabe por que você está em crise existencial no ministério? Porque eu não aceito você ficar estagnado ministerialmente. Toda vez que eu quero te transicionar, te aproximar e te intimar, eu te atribulo com a minha ira, enquanto você não entrar no lugar que eu tenho para você. É isso que Deus está fazendo com Israel. Só que Israel não vai se arrepender. Ela vai ouvir tudo isso que eu preguei aqui de uma outra maneira pela boca de Jeremias, e ela não vai se arrepender. Vendo que ela não se arrepende, Deus vai dar uma última chance. É pesado o que eu vou dizer agora, mas para algumas pessoas essa noite é a última chance. Porque a nuvem
do Senhor não vai ficar parado esperando você. Ou você anda quando a nuvem andar, ou você vai perder o que Deus tem para você. Vendo que Israel não se arrependia, o Senhor disse assim: Jeremias, pega um cinto de linho, compra, coloca no lombo, amarra, não mete ele na água. O cinto de linho representa Israel. Vamos lá, o cinto de linho representa quem? Amarra no lombo porque ele é o testemunho de Deus. É o cinto que segura a veste sacerdotal. Mas ele no lombo, não mete ele na água. A água são as nações estrangeiras. Não tira dele a goma, não tira dele a... O cinto é de linho, o cinto é de... E o linho tem goma. Se bota na água, perde a... O que é a goma? Poder de impermeabilização do tecido. Quem é a goma? Se o cinto é Israel, a goma é quem? Deus. Invisível, mas que protege. Invisível, mas real. Invisível, mas Deus é a impermeabilização de Israel. As nações estrangeiras, o pecado da idolatria, tira a goma. Então compra o cinto de linho, mas não o metas na... É isso que significa. E continua pregando. O povo não se arrepende. Segunda vez, Jeremias, pega o cinto que compraste. Vem comigo, pega o cinto que... Deus nunca vai usar um profeta que não investe no que Deus acredita. A mensagem era de Deus, mas o dinheiro para comprar o cinto era de quem? Jeremias. E tudo que Deus mandava Jeremias comprar, destruía-se. Tem que ter muita fidelidade a Deus para investir aonde Deus manda, sabendo que não vai dar retorno. Pegou o cinto e disse: pega o cinto agora, vai lá no rio Eufrates, cava ele e esconde. Olha o que Deus está dizendo: cava ele e... Quem mandou esconder o cinto? Vamos lá? Quem mandou esconder o cinto? O cinto é quem? Deixa eu ver se você está ligado. O cinto é quem? Então Deus está mandando esconder quem? Esconder de quem? Quem está irando Deus? Quem não se arrepende? Quem pecou? Pecou contra quem? Então quando Deus manda esconder o cinto de linho, que representa quem? Deus está mandando esconder Israel. De quem? Dele. Davi vai salmodiar e vai dizer assim: para onde eu me irei da tua presença e para onde eu fugirei do teu olhar? Se eu colocar a minha cama no abismo, lá tu estás. Lá o Senhor me vê, porque para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, tudo está diante dos teus olhos. Se eu subir com a minha cama por onde rompe a alva, ali tu também está. Senhor, tu me sondas e me... Antes que a palavra venha em minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer, porque tu me sondas e me... Alguma coisa foge do olhar de Deus? Só que Deus está mandando tirar Israel do olhar dele. Aí você diz: Camila, é possível se esconder de Deus? Se for Deus que for criar o esconderijo, é. As pessoas se iludem em achar que Jesus veio para nos livrar do inferno. Não pecamos contra o diabo. Pecamos contra quem, igreja? Então, quem está virado conosco? Quem nos lançaria no inferno? O diabo? Diabo não tem poder para lançar ninguém no inferno. É Deus que decide o juízo. Então quando Jesus vem ao mundo, não é para me livrar de diabo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Jesus é a estratégia de quem? Para nos livrar de quem? Escute. Escute. Quem manda comprar o cinto é Deus. Quem manda pregar com o cinto é Deus. E quem manda esconder o cinto? É impressão minha ou Deus tem algo com esse cinto? É impressão minha ou o cinto que irrita ele também é o cinto que ele ama? Então ele diz assim: pega o cinto que tem sobre os lombos, cava no Eufrates e esconde. A palavra é esconde. Literalmente a palavra é esconde. Então Deus está dizendo: pega isso e esconde. Esconde de quem? Diga: de mim. É o que Deus está dizendo. Esconde de... O que Deus está dizendo? Esconde de mim. Então Deus está criando uma estratégia para livrar Israel de quem?
Camille, Deus faz isso. Jesus foi isso. Ele foi a estratégia de Deus para nos livrar da sua ira, religando o homem a Deus. Eu não vou precisar te convencer, eu só vou pregar. Quando ele diz, esconde o cinto de linho na fenda de uma rocha, Jeremias vai lá, cava, pastor Marco, ele esconde. E continua pregando. Israel se arrepende? Deus diz, volta lá. Cava de novo. Tira. Quando tirou, ele estava como? Aí você pensa, de que adianta tanto investir? Se no final vai terminar? Só que quem termina podre é Israel ou é o orgulho de Judá? Alguém lembra do texto? Alguém lembra? Quando o cinto está podre, ele diz assim, deste mesmo modo farei apodrecer Jerusalém. Farei apodrecer quem? O orgulho de Jerusalém. E a soberba de quem? De Judá. Então quem fica podre no final é Israel? Deus está dizendo, todo esse processo que eu estou fazendo com você, não é para eliminar você, é para eliminar o que te afasta de mim. É para eliminar o que te distancia de mim. Só que eu entrego a última porção nessa hora com o restinho de fôlego que eu tenho. Ao invés de falar mal de quem a igreja investe, de quem Deus investe e de quem você tem investido em oração, esconde essa pessoa. Como é que eu escondo? Na fenda da rocha. Ó, cava e esconde ele no Eufrates, mas junto a uma rocha. Fenda de rocha. Aonde o cinto ficou escondido? Na fenda de uma? Aí eu não aguento, eu me lembro de um texto de um homem que também se escondeu. Aonde? E ele estava em pecado? Ele só queria ver Deus. Moisés. Mas o homem não pode ver Deus e continuar vivo. Aí ele dizia, mostra-me a tua glória, me deixa ver o teu rosto. Ele disse, Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. Mas Moisés, ele estava querendo muito. O que Moisés estava querendo dizer? Se a última coisa que eu vou ver for o teu rosto, eu vou morrer tranquilo. Só que Deus não tinha morte para Moisés ainda, porque ele ainda precisava guiar o povo por um tempo. Então o que Deus vai fazer para saciar Moisés? Vai criar uma estratégia para que Moisés seja abençoado por ele e livre dele mesmo. Então ele diz, aqui nesse monte, a fenda de uma rocha, entra lá. Eu vou passar de costas por ti. Você vai me ver pelas costas, e isso vai ser o suficiente. Então vamos lá. Deus mandou Moisés se esconder aonde? Na fenda de uma rocha. Fenda de rocha na Bíblia não é rachadura de parede igual você tem em casa. O que separa uma fenda de uma caverna? Caverna, cabe mais de um. Coube dois é caverna. Entendeu? Deus disse, se esconde numa caverna? Deus disse, cave em terra numa caverna? Não, todas as vezes que Deus fala de abrigo, não fala de caverna, Ele fala de fenda de rocha. E o que é a fenda de uma rocha? Uma rachadura, uma fissura na pedra, que normalmente, para ser essa fissura, ela não é provocada com tremor de baixo para cima, mas com raio de cima. Vai ouvindo. Então o que separa uma fenda de uma caverna? A caverna cabe mais de um, coube dois já é caverna. A rachadura não cabe ninguém, mas a fenda é chamada de fenda quando ela tem condições de proteger um homem inteiro. A fenda é identificada como fenda se um homem inteiro couber dentro dela. E ela só é identificada como fenda se cobrir um homem inteiro, desde que ele esteja sozinho. Isso está parecendo salvação. A fenda, para ser fenda, ela tem que te cobrir individualmente. Quando Deus quis proteger Moisés, Ele disse, entra na fenda ali.
de uma rocha. Quando Deus quis guardar Israel, ele disse: cava junto ao rio Eufrates e enterra na fenda de uma. Aí Paulo vai escrever aos Colossenses e vai dizer assim: porque Cristo é a rocha, e todo aquele que nele se esconder não morrerá. Sabe o que o Senhor está dizendo? Busque esconderijo em mim quando a ira de meu Pai estiver acesa, porque naquele dia eu serei juiz, mas aqui eu sou rocha fendida. Se esconde em mim, eu sou advogado, se abriga em mim, proteja-se. Se é pela sua salvação, aplauda com mais robustez. Fica de pé no salto de glória quem vai buscar esconderijo no Altíssimo nessa noite. Ei, ei. Quando te perguntarem como foi a noite de hoje, você vai dizer: de concerto e esconderijo. Como foi a noite de hoje? De concerto e esconderijo. Você vai dizer: foi noite de confissão e não de justificativa. E o que você sentiu de Deus lá? Você vai dizer: rapaz, eu senti que Ele está irado comigo. Fala a verdade. Eu senti, pelo que Deus falou, o que Ele disse para mim foi: acorda que eu estou chateado com você. Pelo que eu entendi. E aí alguém vai perguntar: e você fez o quê? Aí você vai dizer: então tu sabe como é que Deus é, né? Ele fala onde está a vara, mas também fala onde está o esconderijo. Ele fala onde está o fogo, mas também fala onde está a proteção. Quando Jeremias esconde o cinto de linho na fenda da rocha, o que Deus está dizendo é: tira Israel dos meus olhos, senão eu vou consumir eles. Guarda eles. Deus está dizendo aqui para alguém: você tem exposto alguém que depende da misericórdia tanto quanto você, e ao invés de guardar em oração, proteger em clamor, você tem dito: ah, Senhor, faz logo o que tu queres fazer. Porque Deus está dizendo: você está aqui hoje não porque alguém mandou eu executar juízo, mas porque alguém intercedia dizendo: tem misericórdia. Como é que foi a oração de Jesus? Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre no mundo. Eles não são do mundo como eu também não sou. João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Rapaz, já parou para pensar que o advogado Jesus nunca perdeu uma causa? Tu acha que ele vai perder a tua? Vai não. Talvez você tenha que botar alguém na fenda da rocha hoje. Ou talvez você tenha que ir para a fenda da rocha hoje. Já ficou claro aqui que a rocha é Cristo. Então eu não vou me alongar mais do que já me alonguei. Eu vou contar de 1 a 3. E quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus quem está afastado dos caminhos do Senhor. Eu vou pedir os irmãos para ficarem só na lateral, porque como a gente está com... Não, vocês podem ficar, eu estou falando acerca dos obreiros. Só na lateral, porque a gente vai precisar de todo o espaço útil aqui, porque eu quero crer que aonde tem confronto também tem quebrantamento. Aonde tem acusação, só tem chateação. Mas nessa noite Ele não nos acusou. Ele nos confrontou, Ele disse: estou irado, mas ainda te amo. A porta da salvação está aberta nessa noite. Então vai ser assim, quando eu disser 3, você que se afastou. Camila, vou te falar, Camila, eu nunca me desviei de Deus. Eu frequento a igreja, até dízimo eu dou.
Eu só não tenho mais uma igreja certa. Você precisa de um concerto hoje com Deus. O sistema, Deus está dizendo, eu não sou sistema, sou cabeça e a igreja é o corpo. Você não percebeu que tua vida desgringolou? Mas por quê? Deus está dizendo, é noite de concerto. Se você se afastou, se você se distanciou, Camila, é que eu estou desviado. Irmão, desviado sexta-feira, 10 horas da noite num culto? Vai ser desviado em outro lugar? Não é, você não é desviado. Sexta-feira à noite era para tu estar em qualquer rocha de Taubaté. Você falou, não, vou para lá, vou para a igreja. Deus está falando, e rapaz, hoje foi machado na árvore. Tu podia ter pego tua bolsa e ter ido embora nos primeiros 20 minutos. Mas você ficou, rapaz, nem no banheiro você foi. Eu tô te vendo, cara. Isso é Deus na tua vida. Tu não é desviado. Tu é afastado. E Deus está dizendo, é hoje tua chance. É que eu tenho umas coisas para resolver. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Não, depois que eu casar eu vou. Jesus não está pedindo certidão de casamento. Está pedindo tua aliança de volta, tua intimidade de volta. Olha aqui para mim. Tu não tem mais tempo para correr. Ou tu vai para a fenda da rocha, ou o juízo de Deus em breve virá. Hoje a fenda está disponível para você. Então eu não vou fazer apelo hoje. Eu preguei. Quem ouviu a mensagem, quando eu disser 3, você vai entender se foi você. É comigo isso aí. Essa palavra foi para mim hoje aí. E pelo meu jeito de pregar, vai ver, você até falou, é Deus mesmo, Deus fala comigo assim. Conserto. Mas se eu sentir de ir, não estou chamando para executar sentimento. Altar não é lugar de sentimento, é lugar de decisão. Você sente de pagar a conta no final do mês? Mas paga, não paga? Porque vida é com decisão que se resolve, não é com sentimento. Mas é que eu queria sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio. Estou te chamando para resolver o BO. Ele não vai falar do que você viveu. Ele vai falar do que você vai viver. E vai te ajudar a resolver a consequência do que ficou. Mas sem Ele, nada podeis fazer. Eu conto 1. A igreja vai entrar em oração agora. Você já veio, amor? Vem pra cá. Quando a saudade é grande, a gente nem espera, né? Só vamos aplaudir no final, ok? O que nós vamos fazer agora? Eu conto 2, levanta a mão e comece a interceder. Senhor, aonde houver alguém aqui, convence, como tu tem convencido essas mulheres, de que não é possível ficar nem mais um dia distante da tua presença. Você que vai fazer a sua aliança com Deus hoje pela primeira vez. Camila, eu frequento às vezes a igreja, mas eu nunca fiz uma confissão de fé. Tem que ir aí? Tem. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Camila, eu tenho vergonha. Bota a vergonha no bolso e vem com vergonha em tudo, porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Camila, estou indo aí com lágrima ou sem lágrima. Eu não saio desse culto sem resolver minha vida com Deus. 3, sua última chance. Tira seu pé do chão e vem agora. Fale com ele, diga para ele como você estava com saudade dele. Confesse os seus pecados, confesse. Não se justifique, confesse. Cadê o microfone dos meninos?
gente, bora, gente. É Jesus. Mais perto. Mais perto do monte, mais perto da fonte, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Diga aí. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Você que está aqui no altar, peça perdão pelos seus pecados. Faz entender. Renove sua aliança com Deus. Que a Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. chuva forte é Jesus, vento forte é Jesus, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Jesus, mas a fechada é Jesus, é tudo sobre Jesus. Então subir, eu vou subir no monte. Você vai chegar lá. Que muitos desistiram. Você não vai desistir. E vou ficar lá. Resgate a sua intimidade com Deus. Até te Não encontrar. aceite perder a presença Eu vou passivamente. entrar na casa. Insista com E Deus. vou fazer Unge, morada. unge, E vou ficar unge. lá. Levanta a mão e Até te unge. encontrar. Eu vou subir no monte. E muitos desistiram. E vou ficar lá. Até te encontrar. Eu vou entrar na casa. E vou fazer morada. E vou ficar lá. Até te encontrar. Senhor, nós estendemos as nossas mãos agora em oração. Em oração, nós oramos agora e abençoamos cada uma dessas vidas que estão rendidas diante do teu altar. Vidas decididas, vidas que não aceitam viver nem mais um dia distantes da tua presença. Perdoa os seus pecados, que elas possam levar redenção para suas casas hoje. Esconde elas na fenda da rocha que é Cristo. Esconde elas atrás da cruz do Calvário, debaixo do sangue de Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida. Escreve o nome delas no livro da vida. Torna a dar a alegria da salvação. Torna a dar a alegria da salvação. Enche de vigor, liberta, ajuda no processo de libertação, como tu me ajudou, que a partir de hoje nunca mais elas voltem para a vida anterior. Novidade, 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 novidade de vida, novidade de vida, em nome de Jesus. Nós as abençoamos e como igreja as recebemos e somos testemunhas da restauração dessa aliança. Como igreja nós te glorificamos. Perdão, Senhor, a tua igreja não ouviu. Como igreja nessa noite nós te glorificamos, porque salvação e glória chegarão a esta casa. Eu vou subir no monte. Que muitos desistiram. E vou ficar lá. Até te encontrar. Eu vou entrar na casa. E vou fazer morada. E vou ficar lá.
reconheceram ao Senhor, voltem aos seus lugares, a igreja permaneça de pé. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Isso. Volte para o seu lugar glorificando, engrandecendo, agradecendo, agradecendo, engrandecendo. Ai, Camila, calha a boca que eu quero ir embora, irmão. Não tem ninguém te segurando, não. Quer ir embora, vá. Agora tenha ciência de uma coisa: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Deus está aqui. Preste atenção. Eu nunca fiz isso, mas Deus está me mandando fazer. O convite que eu vou fazer agora não é para afastado, desviado, quem está fazendo aliança. É para crente que é crente até o tutano, que serve a Deus com inteireza de vida, não é de alma só não, de vida. Mas você está em crise. E você chegou a pensar que era ansiedade, chegou a pensar que era burnout. Só que o Senhor está dizendo, não é isso. É que eu te chamei para um nível mais íntimo e de um tempo para cá você começou a agir com normalidade. Você não está conseguindo atender o meu convite. Há uma unção desatadora de julgos espirituais. Homem de Deus, mulher de Deus, te falo agora não como pregadora, mas como profetisa do Eterno. Você está debaixo de um peso espiritual, que às vezes você tem o tempo para orar, mas não tem a oração. Você se ausentou do lugar da disciplina espiritual. Jejum era uma coisa comum para você. Agora, para fazer jejum, é uma guerra para você conseguir jejuar um dia de meia-noite a meio-dia. Você sente que você foi afetado espiritualmente na sua autoridade espiritual. É com você que eu estou falando. Eu nunca fiz isso. Só que Deus está dizendo assim para mim: se você se expor aqui, eu vou quebrar esse jugo. E antes que esse ano termine, eu vou te conduzir a uma dimensão que você ainda não conhecia, mesmo caminhando comigo há tantos anos. Mas tem que ter coragem de admitir que você está totalmente aquém de como um dia você já esteve. É conserto. Conserto. Camila, não vai dar para chegar aí. Tô vendo que tem muita gente. Dobra o joelho aonde você estiver. Se você quiser fazer com Deus esse compromisso: Senhor, eu me exponho aqui como pródigo. Eu não me desviei da tua casa, eu não me desviei da tua presença, mas o meu coração anda afastado de um amor que não se baseia mais em obras. Tu sabe que eu não consigo mais ler a Bíblia como eu já li. Isso está acabando comigo, Senhor. Se você tiver coragem de dobrar teu joelho aí. Meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora com a tua igreja. Eu me coloco, Senhor, igual aos irmãos. Não para dar exemplo, mas porque tu sabes que eu realmente preciso. Eu preciso desta mesma unção que o Senhor falou que liberaria para aqueles que se expusessem em quebrantamento e em confissão. E eu sei que há um lugar de maior intimidade e de comunhão contigo, mas a decadência, a negligência, a preguiça tem nos afastado desse lugar. Mas nesta noite nós viemos fazer contigo um concerto, um compromisso. Nós viemos te clamar por misericórdia, 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 misericórdia. Todo peso espiritual, todo gigante que se levantou no mundo espiritual para nos
nos impedir de alcançar. Nós subordinamos agora o nosso corpo, nossa mente, nossa alma. Subordinamos agora ao Senhor. Que por estes dias a disciplina espiritual, o prazer de te buscar, a devoção interior reapareça com força como nunca teve antes. Favorece os teus, favorece a tua, favorece aqueles que se chamam pelo teu nome e que hoje se expõem em confissão porque desejam romper em fé. Em nome de Jesus eu os abençoo. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção. Faça isso para que o teu nome continue sendo glorificado em nós e através de nós. Essa é a oração com que eu oro. Essa é a bênção com que eu abençoo. Essa é a palavra com que eu quebro agora todo encantamento e toda contrariedade ao sucesso e a uma vida saudável e espiritual, pura e santa. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Se levante, se levante, se levante. Bora, levanta, reage. Volta para um lugar ligado, volta. Sem começar, ligado. Ligado, ligado, ligado. Ei, meu Deus. Gente, isso virou retiro espiritual do nada. Do nada, eu crente que ia trazer uma palavra rema, 40 minutos, chapa, e Deus tratando, cavando, mexendo. Que houve? Que houve? Que houve? Levante suas mãos aos céus. Todos nós vamos cantar agora assim, ó. Eu vaguei. Eu vaguei. Todos nós. O mundo afora, mas não encontrei. Resgata a tua intimidade aí. O que tenho agora, eu tenho Jesus. Fala Só comigo. tenho Jesus. Eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho Jesus. Só tenho Jesus. Só faltava. Só faltava eu vencer. Aplauda ele acima da sua cabeça. Agradeça o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Oh, glória! Eu só tenho a ti, Jesus, meu amado. Deus te abençoe. Quero louvar a Deus por essa igreja, agradecer a vocês. Não é sempre que a gente termina nessa hora, o mais tardar num evento com o Alexandre que eu já terminei foi 10h12 nessa semana. Vai dar 11 horas. Rapaz, olha pro teu irmão e diz: isso é inédito. Fala pra essa pessoa: foi vigília, foi retiro, foi cura interior, foi tudo junto. Ainda bem que eu vi, Jesus. Foi necessário. Você não veio, porque como eu disse, eu ainda estou me recuperando. Então eu estou com muita dificuldade de fôlego. Então eu queria te pedir perdão, você que gosta de um beijo, de um abraço, de um sovaco molhado em cima do ombro. Me perdoa que hoje eu vou ter que sair correndo para a Fenda da Rocha. Tá? Mas numa próxima vez em Taubaté, esse lugar aqui é bom para um retiro, qualquer coisa a gente bota uns colchonetes aí fora. Não é não? Ao Ministério de Louvor, é esses músicos, irmão, que não foram no banheiro, tu tem noção? Aquele ali, eu estou dizendo, Deus guarda o corpo dele inteiro. Ele só não deve estar com dor na alma, porque no resto, fiéis, Jesus guarda eles da varize, da coluna. Que disposição. Isso aqui é adorador da casa de Davi, a gente que cobre turno, né?
por esses adoradores aqui, ó. Não é aquele povo que canta e some e aparece depois, não. Rapaz, eles cantaram, adoraram, sentaram ali e ali ficaram. Coisa mais linda. E a você que veio, eu quero ser crente igual tu. Porque eu tô aqui, porque eu tô pregando. Mas tu veio porque quis ouvir Deus falar. Eu quero ser crente igual você. Obrigada por tudo, viu? Você me perdoa então de eu sair assim meio de banda? Eu tô explicando, porque senão fala assim, como é que foi o culto? Foi bom. E a palavra uma bênção. E a pregadora até que foi bom, mas entrou igual uma cavala, saiu igual uma jumenta, não falou com ninguém. Então é só por isso que eu tô explicando, tá? É questão de saúde. Ore por mim quando você lembrar, tá bom? Beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor. Eu quero agradecer a você. Sei que tem vários pastores aqui. Quero agradecer a sua presença. Você que veio de outro ministério, leva o nosso abraço, o abraço da IBG para o seu pastor. Obrigado por esse tempo que você esteve conosco. Que Deus possa te levar para casa, guardado, protegido pelas mãos dele. Que você possa se esconder na fenda. Estenda suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todas as famílias de Deus espalhadas sobre a face da terra e ora aqui reunida e denominada como Igreja Batista da Graça, não só hoje, mas até que Jesus venha e todos digam bem alto, amém. Uma salva de paz. Tenha uma noite de vitória.